põe a sua energia naquilo que vai te motivar. Entende? E aí porque aí você coloca magnetismo na coisa. O que eu tô falando é muito mais mágico do que Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? O que você tem fome? Fome de... Eu tenho fome de... Tá Como é bom. que é isso? Fome de ser firme nas minhas atitudes. Como é que é isso? Me explica melhor. Então, tudo que eu começo, no meio do caminho eu desanimo. Eu nunca sou firme nas minhas atitudes ali. Que nem eu abri um brechó, né? Na pandemia eu abri um brechó e abri um salãozinho pequenininho. Daí no começo estava mil maravilha. Daí eu vou desanimando, sabe? Tem dias que eu acordo, daí não abro o brechó, sabe? Eu nunca sou firme ali nas minhas atitudes, nunca, tudo me desanima, nunca vou pra frente, sabe? Sei. Deixa eu te perguntar uma coisa, Andresa. Qual foi o motivador de você abrir o brechó? Por Então que eu você abriu? trabalhei, Vou usar o trabalhei, brechó porque foi uma coisa, tá? Mas a gente pode falar até de outras. Qual foi o aham. motivador que O motivou a motivador, ação? então, eu tenho uma filha pequenininha de 5 anos, Hum, e daí veio a pandemia em junho. Eu trabalhei 15 anos em loja de cosmético. Amo cosmético, trabalhar com cosmético, entendo tudo sobre cosmético. E eu sempre gostava de brechó. Daí hum, eu usei os dois, né? Usei o útil e o agradável, juntei os hum, dois. Deu super certo no começo. Não, eu tô com os dois ainda, sabe? hum, Porque eu queria ficar em casa cuidando da minha filha, hum. né? E trabalhando em casa. Tá. Qual foi o motivador? Então, Qual foi a motivação para abrir o brechó? a motivação é de ficar em casa com a minha filha e ter um trabalho em casa, que eu não Tá, tinha com quem deixar ela. tá. Então a motivação nem foi o cosmético, nem foi o brechó, É minha certo? filha. Ok. Então, só para você entender aqui. Primeira coisa, você falou, tudo que eu começo eu desanimo. Mentira. Por quê? Porque você trabalhou 15 anos numa loja de 15. cosmético. Mentira. Quem trabalha 15 anos não desanimou. Então, para de criar esse contexto para você, tá? Não é real, Entendi. tá? Pode ser que para algumas pessoas isso seja real. No seu caso, Andresa, não é. Quem fica 15 anos numa empresa, quem fica 5 anos numa empresa, não é uma pessoa que começou e parou. Não desanimou, ela ficou 15 anos. Então, essa é a primeira coisa. Tira essa nuvem das suas ideias, não vai criar um conceito que não é real, tá? E Tá. aí, daqui a pouco, ele começa a virar uma realidade. Para validar o que você está dizendo. O universo fica validando. Ok. Segunda coisa, agora a gente indo para o ponto real da virada. Tá, eu falei, qual foi a motivação? O que é que motivou a ação? O que motivou a ação foi ficar em casa com a minha filha. Tá. E aí, então, nem foi o eu amo cosmético e nem foi eu sempre gostei de brechó. Eu não estou dizendo que você não ame cosmético e nem estou Entendi. dizendo que você não gosta de brechó. Eu estou dizendo que o que motivou a ação é ficar em casa com a sua filha, né? Então, você não tem uma motivação só para com o cosmético, nem para com o brechó. A sua motivação é para com a filha. Então, tudo que é não ficar com a filha vai gerar desânimo. Certo? Porque o que motiva a ação é ficar com a filha em casa. Então, sentadona no sofá com a filha em casa, dá mó gostoso. Você não tem preguiça, eu vou fazer. Eu não desanimo de fazer isso, é gostoso. Ok. Estamos muito práticos hoje, tá muito legal. Eu gosto também. E aí, Andresa, a questão é, você, dois momentos, duas situações. Ou você acha uma coisa que você ama de verdade para fazer, que o próprio trabalho seja a motivação. Por exemplo, o que eu faço eu amo. O próprio trabalho é a motivação. Estar aqui todos os dias que me motiva, tá?
Ou você acha alguma coisa que você ame de verdade, que eu acho que esse é o caminho ideal, porque vai manifestar a essência, vai manifestar a alma. Mas existe um outro caminho, que é manter o foco na motivação, que é a filha. Então não perde isso do foco. Se esse brechó com esses cosméticos não derem certo, você vai ter que sair para trabalhar. Toda vez que você começar a motivar, a desmotivar, a desanimar, você põe isso na sua frente e fala, ok, não é isso que eu quero. Caso não seja, tá? Tô aqui só tratando de uma questão bem básica, bem específica. Por quê? Porque eu quero ver a minha filha, eu quero estar com ela em casa e eu quero e faço pra gente poder viver e para eu poder ficar com ela em casa. Então, acorda e vamos. Para de ficar pensando. Então, põe a sua energia naquilo que vai te motivar. Entende? E aí você. Porque aí você coloca magnetismo na coisa. O que eu tô falando é muito mais mágico do que vocês podem imaginar. Né? Coloca. E aí você fala, gente, se eu não fiz. Assim, eu quero estar com a minha filha, isso é o mais importante. Aí você já percebe que durante o dia você está fazendo isso. Durante o dia você está fazendo isso. É mais difícil essa segunda opção do que a primeira. Do que fazer algo que ame de verdade. É mais difícil. Mas não é impossível. Muita gente trabalha por aí. Eu insisto sempre em encontre algo que você ama fazer de verdade. Mas eu entendo que tem momentos na nossa vida que a gente precisa trabalhar em alguma coisa, enfim. Então que a gente se apegue no que motivou esta ação e magnetize isso. Faça com que ele seja o motivador. Realimente esse motivador. Lembre dele. Pense nele. Todos os dias que vai te dar a motivação. Que vai te dar a energia para você fazer. Mas eu vou ser muito sincera. Esta é a motivação. Mas junto dela, de repente, neste momento não dá. Tá? Não é para sair pedindo conta do desemprego, nada disso. Não é para jogar nada fora. Mas comece a trabalhar paralelamente num projeto que faça sentido e deixe você feliz. Porque você não sustenta por muito tempo isso. É o que acontece com a maioria das pessoas. Elas não sustentam porque tem que ficar gerando sempre um quantum de energia para levantar. Deixa eu te perguntar uma coisa, se tem alguma coisa a ver com isso no passado, assim. Eu demorei 11 anos para ter ela. Sabe, era assim, era o que eu mais queria em toda a minha vida, eu e meu esposo. Tanto é que eu fiz inseminação dela. Será que isso não me causou, assim, uma insegurança em tudo na minha vida, assim, de lá para cá? Mas que tipo de insegurança? Você não conseguiu aquilo que você mais desejava? Não, Ou por que a insegurança? Eu digo assim, porque eu vou trabalhar, eu penso nela. Assim, no decorrer do trabalho, eu penso nela, sabe? Nesse sentido, assim, se ela tá bem, né? Se é que nem eu ia trabalhar fora, saía de casa às 7 horas, voltava às 8 horas da noite. Ela ficava na escola e daí meu esposo pegava ela e ficava em casa. Só que eu deixava ela chorando e eu ficava o tempo todo pensando nela e chegava em casa que vinha aquele alívio, sabe? Então eu não sei se Quantos anos ela tem? 5. 5. Por quantos anos você trabalhou fora com ela nesse processo? 3. 3. Tá. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu não acredito, e aí as mães de plantão aqui podem confirmar se eu estou certa ou estou errada, né? Validar essa minha percepção. Que isso aconteça só porque você demorou 11 anos para tê-la e porque ela foi de inseminação. Eu acho que isso, e eu vou até abrir os comentários aqui para vocês me responderem aqui. Isso é coisa de mãe. Não é porque foi assim ou foi de outro jeito. Né? Então, me respondam aí, gente. Todas as mães,
elas em tese, tem algumas que são mais preocupadas, outras que são mais tranquilas, mas em tese, todas as mães, elas, elas vão ter essa preocupação. O filho é natural, ele só fica grudado na mãe, aí quando vai embora vai chorar, é da natureza. Aí tem que ter os cortes, porque essa criança não pode ficar o tempo inteiro, ela vai ter que crescer, ela vai ter que seguir, a mãe tem uma vida também com o marido. É da natureza do processo de crescimento e do processo de ser mãe. Não é algo particular seu por conta de determinada situação. Porque assim, ó, vamos imaginar, um filho pode ter 10 filhos. Um filho não substitui o outro. Fala pra mim aí, mães. Um filho não substitui o outro. Então vamos imaginar que você não tivesse demorado 11 anos para ter a filha. Você tivesse tido um lá atrás, aí logo quando começou, aí depois você tivesse outro e outro. Só porque você teve 4 filhos, por exemplo, na nossa conta aqui, 4 filhos, na nossa suposição. Se você perdesse um, ia ser menos importante. Ah, tem mais 3? Não. Então, não é porque você só tem uma e demorou para nascer que se você perder ela, se eu tivesse mais 3 filhos, aí tudo bem. Não, tudo bem. Para uma mãe, é igual todos. Claro que cada um tem as suas características e a mãe vai ser mais rígida com um, mais mole com o outro, até por conta dos processos que cada um precisa viver e da necessidade que cada um tem, né? Mas não vai ser mais ou menos importante. Não é porque tem 4 que perder um, tá tudo bem. Então não é porque você tem um que perder um, tá tudo bem. Nunca tá tudo bem perder um filho. E isso é um processo mãe. Esta insegurança que você colocou, né? Será que é por isso? Eu não acredito que seja por isso. Eu acredito que isso é coisa de mãe. Como diz a minha psicanalista Márcia Marins, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Junto, assim. Entende? A necessidade de ser melhor, a necessidade de ajudar. Aquelas até que metem os pés pelas mãos, largam, abandonam às vezes, que não cabe a gente nem defender, nem apontar, nem julgar, né? Que é o fato de que às vezes ela quer tanto bem e ela entende que ela ama e quer o bem e entende que ela não pode dar, que ela vai embora e prefere, às vezes, entregar para alguém que ela supõe que vai cuidar melhor do que ela e que pode ser que cuide mesmo. Sem julgamento, tá, gente? Eu nem tô defendendo essa atitude, mas também não quero apontar porque não tenho base nenhuma, essa não é minha função. Eu não sou os senhores do tempo do karma e da reencarnação para estar aqui apontando e julgando, né, os arcanjos Miguel com as suas regras e condutas, e, enfim, e saberes maiores do que o meu. Então, eu acho que isso não é uma insegurança, é uma coisa de mãe. Ou não é uma insegurança particular por conta desse processo. Tá? É uma coisa de mãe. Se você conversar com todas as pessoas que você conhece que é mãe, elas têm as mesmas coisas. Ai, ele foi embora, eu fui sair, deixei ele na escola, ficou chorando. Ai, meu coração quase aperta. É natural que a criança chore, ela só estava grudadinha na mãe, mas é importante que ela faça esse processo. Entende o que eu falei? Então, não eu posso aqui, né, pensar que não seja. Não posso falar conhecimento de causa porque eu não sou mãe. Tá? Mas tudo que eu vejo, todas as mães que eu atendo, e eu tenho mãe, que isso é natural do processo da maternidade, tá? Então, eu entendo que pode ser legal para você ficar em casa com ela, curtir essa criança que é pequenininha e tal. Então, aí você vai pegar o seu motivador, né? Que é ela, motivação, a sua principal motivação, que motivou esta ação. E aí você se apega nela, mas não larga para lá, tá, Andresa? O processo de buscar algo que te faça feliz. Por uma razão muito simples. Essa filha vai crescer. E você não pode se abandonar para ela. Você tem capacidade de amá-la e de se amar. Você tem capacidade para as duas. Para as 3, para as 4, quantos filhos tiverem. Para os pais, para o marido. A gente tem, o amor é uma coisa que só cresce. Então, eu tenho condição de amar ao outro e amar a mim. E fazer o outro feliz e fazer a mim feliz. E ser todo mundo feliz. Não jogue nela a responsabilidade, por exemplo, de você ser infeliz. Porque isso é peso para ela. É peso para qualquer filho. O filho saber, minha mãe não foi feliz porque ficou cuidando de mim. É muito pesado. Ninguém merece isso. O filho não merece carregar esse peso. Não jogue nas costas dele
uma infelicidade que eu coloquei em mim por não buscar a minha própria felicidade, ainda que eu fosse mãe. Não estou dizendo que é o que você está fazendo, tá? Estou dizendo como a gente fala para muitas mães, também para que a gente se reconheça. Não é justo. Pensa em você enquanto filho e o pai, que muitas vezes mãe, às vezes fez isso. Poxa, eu não quero que minha mãe seja infeliz. Aí eu fui a causa dessa infelicidade? Eu fiz tudo por você e agora você me abandona. Gente, eu sou esse peso todo? É a mesma coisa. Somos filhos e somos pais. Então que a gente não faça isso. Tá? Mas não acredito que seja, tá? Só tô aqui pegando esse próprio processo pra gente falar para algumas pessoas que podem estar vivendo de alguma maneira isso, tá bom? Mas eu acredito que essa insegurança é coisa de mãe e que faz parte desse processo, né, da maternidade que você vive. Mas então, tira da sua cabeça que tudo que você começa, você não continua porque você desanima, porque uma pessoa que trabalhou 15 anos no lugar não desanima por qualquer coisa. Né? Tira, não constrói isso não é real na sua vida, tá? E pensa nessa motivação. Quando você tiver com vontade, pensa na motivação. Mas não abandona o buscar algo que te faça feliz por te fazer feliz, não só para ela. Quando você buscar algo que te faz feliz, você vai fazer e vai gerar o recurso para ela também. Mesmo que seja em casa, encontre alguma coisa que vai te trazer essa realização do seu serviço. Tá bom? Tá bom. Ajudou? Muito. Que bom. Então, se apegue nessa motivação aí para você seguir por esse período, pelo menos de pandemia, enquanto as coisas estão como estão. Tá bom? Tá bom. Beijo, Andresa, minha xará. Tchau. Tchau, tchau. Me desliga aí.